quanto um documento que eu anexei lá, onde vocês têm, perdão, o, as escalas colocadas, tá? Que nós vamos tratar nessa tarde. Então, assim, agora diretamente vamos ao tema da nossa aula. Esse slide é gentilmente cedido pelo professor Cabreira, tá? E ele coloca, e eu gosto de usá-lo porque ele demonstra muito uma mudança do paradigma no atendimento às pessoas idosas em todos os serviços onde elas estão localizadas, tá? Porque esse slide mostra que nós precisamos olhar para as pessoas, especialmente aqueles com mais de 60 anos, procurando, é claro, e cuidando das suas doenças, mas não somente isso, né? Há muitas pessoas idosas que, além da sua doença, têm problemas com as questões da sua capacidade funcional, com as coisas que elas conseguiam fazer durante toda a sua vida e que nesta nova fase da vida, por alguma razão, hoje apresentam dificuldade de realizar. Tá? Por isso que nós precisamos ter claro que o envelhecimento é um processo sequencial, a gente costuma dizer, individual, cada pessoa tem o seu processo próprio de envelhecimento e que pode sim trazer algumas deteriorações ao que era antes a nossa capacidade física e funcional de realizar tarefas. Tá? Então, diante deste fato, a gente tem dois conceitos muito importantes na área de gerontologia e geriatria, que é o conceito de senescência e o conceito de senilidade. Tá? Eu acho que um dos exemplos públicos mais evidentes é o nosso querido Papa João Paulo II, quando já numa fase avançada, vocês podem ver isso na figura à esquerda, ele era um idoso, mas ele tinha um processo de envelhecimento normal, né? Ele tinha um processo de senescência. A partir do momento de uma série de agravos, acidentes e doenças, o seu processo de envelhecimento foi afetado e alterado, o que o tornou um processo de senilidade, ou seja, o processo de envelhecimento com alguma doença, né? E aí, é claro e evidente, as consequências são bastante graves em muitos casos, tá? Nesse sentido, nós também precisamos ter claro que quando a gente trabalha com o idoso, o nosso principal objetivo, a nossa principal meta é que o idoso mantenha a sua capacidade de realizar as atividades do dia a dia, né? Porque só assim a gente vai ter um idoso independente, autônomo, realizando as suas tarefas, sem depender de uma pessoa que precise de ajudar. Para isso, nós precisamos ajudar os idosos a manter as suas funções físicas, mentais e psicossociais, para que realmente ele possa é, ter a sua funcionalidade plena, tá? E aí aqui, então, o que envolve a funcionalidade? Junto do conceito de funcionalidade, nós temos dois outros conceitos muito importantes na geriatria, que é a questão da autonomia e da independência. Autonomia é a capacidade de decidir, tá? Eu decido se hoje quero dormir, se hoje vou à piscina, se hoje vou rezar ou o que vou fazer. A outra questão é a questão da independência. Então, assim, se eu resolvo que vou à piscina, mas dependo de alguém que me leve até lá, porque eu tenho uma dificuldade de mobilidade, ou dependo de alguém que possa ligar para um táxi para me levar, porque eu não tenho mais a capacidade de comunicação via telefones celulares, por exemplo, tá? Então, eu tenho autonomia de decisão, mas eu dependo de alguém para realizar o que eu decidi, tá? E nessa linha, então, nós temos a Sociedade Brasileira de Geriatria em concomitância com todas as organizações mundiais que discutem a questão do envelhecimento, o que chamamos da avaliação geriátrica ampla, tá? Não se assustem, fiquem calmos, nós vamos tratar deste tema pouco a pouco. Hoje nós vamos tratar uma parte deste tema e na sequência vamos complementando com algumas outras apresentações, mas a avaliação geriátrica ampla inclui
avaliarmos os idosos em várias dimensões do seu ser físico, biológico e social. Então, todas essas dimensões aí colocadas, a capacidade funcional, a função cognitiva, emocional, deficiências sensoriais como de visão e auditiva, o estado nutricional, a capacidade de ir e vir e de se mover com segurança, as condições ambientais onde este idoso vive, né? E também a disponibilidade do suporte familiar social são questões que, dentro da avaliação geriátrica ampla, nós precisamos acompanhar. Tá? Então, nós vamos tratar hoje de algumas dessas avaliações, dessas etapas. Tá? Uma coisa que vale a pena a gente abordar é por que nós temos que avaliar tanta coisa numa pessoa idosa. Né? Então, principalmente porque já está provado que a pessoa idosa corre o risco de algumas síndromes importantes e que podem levar, inclusive, à morte prematura dessa pessoa e que passa, em muitas situações, despercebida pelos profissionais de saúde, exatamente porque não são realizadas avaliações periódicas e sistemáticas das condições dessas pessoas idosas. Então, por exemplo, o que é a incapacidade cognitiva? É o que a gente chama, de um modo geral, rapidamente dizendo, as demências, as alterações cognitivas do envelhecimento, né? O que leva à instabilidade postural, ao risco de queda, né? A imobilidade, é claro, né? Todos os prejuízos no sistema ósseo-muscular, cardiovascular e suas consequências, né? A incapacidade comunicativa, e essa diz respeito até ao fato de ouvir, ao fato de falar, ao fato de poder ligar para alguém, usar um telefone, visualizar o que está sendo feito, tá? Porque quando a pessoa idosa perde essa capacidade de se comunicar, ela tem um risco social muito grande de isolamento e de alguns agravos, tá? A incontinência urinária, que muitas vezes a gente faz de conta que não existe, mas traz um sofrimento enorme, né? E a iatrogenia, principalmente relacionada ao uso de remédios, tá? Então, quando a gente supermedica ou medica além do exatamente necessário, do seguro para a pessoa idosa, nós corremos o risco de provocar uma iatrogenia nessa terapêutica. Tá? E mais recentemente, a Sociedade Brasileira incluiu a insuficiência familiar, ou seja, aquele idoso que não consegue ter um núcleo familiar que possa lhe prestar cuidados. Tá? E aí, desde 2006, já está quase fazendo aniversário de 10 anos a nossa caderneta do idoso, o Ministério da Saúde propôs uma organização das avaliações do estado de saúde da pessoa idosa, tá? Então, eu acredito que muitos de vocês já viram nos seus serviços a pequena carteirinha do idoso, onde existe estas questões chaves que são direcionadoras para que a gente possa definir qual avaliação mais aprofundada precisamos fazer desse idoso. Tá? Então, vou fazer um exemplo fácil aqui para vocês em cima deste slide que vocês agora visualizam. Né? Se nós fizermos um teste, por exemplo, um teste rápido, perguntarmos para a pessoa, a senhora tem dificuldade para dirigir ou para assistir a televisão? A senhora tem a impressão que a visão da senhora já não permite fazer isso com a mesma qualidade? E ela disser para você, não, realmente, eu não consigo enxergar algumas coisas na TV mais. Isso significa que esse idoso pode estar desenvolvendo um déficit visual. A partir de uma resposta positiva para o fato, tenho dificuldade de enxergar a distância ou tenho dificuldade de ler a tela da televisão, nós temos um outro teste dentro da avaliação geriátrica que vai confirmar. Esse idoso precisa ou não precisa de um encaminhamento para um especialista da área de oftalmo. Tá? Então, são questões que nos norteiam para que possamos saber em que aprofundar o nosso dia a dia com esses idosos nos nossos serviços. Tá? Por exemplo, né, a primeira pergunta colocada aí no slide de vocês. O senhor se sente triste ou muito desanimado com muita frequência? Tá?
Então, assim, se o idoso falar, não, de vez em quando só, mas é muito raro. Então, você pode ficar mais tranquilo que talvez esse idoso esteja no estado emocional equilibrado. Mas se ele disser para você assim, praticamente todo dia eu tenho uma certa tristeza, né? É muito frequente que eu não tenha vontade de sair de casa, de ir a lugar nenhum, tá? Caso a resposta seja positiva para a tristeza e o desânimo, então nós precisamos avaliar o estado depressivo desse idoso, tá? Então, é neste sentido que essas questões colocadas na caderneta do idoso procuram ajudar a nós que estamos na atenção primária, porque nós sabemos que a demanda é muito grande. Então, não dá para a gente fazer uma avaliação de todos os idosos completa todos os dias. Então, o que é prioridade para esse idoso hoje? Através dessas perguntas chaves, nós podemos fazer essa priorização das nossas atividades, tá? E aí, então, vamos falar um pouco das escalas que fazem a avaliação da capacidade funcional do idoso. Essas escalas estão disponíveis tanto no site do GECEM, quanto através da plataforma Moodle para aqueles que nos assistem e têm acesso à plataforma, ok? Essa escala, então, é a escala de CATS. Ela avalia essencialmente as atividades básicas de vida diária, tá? Então, se o idoso depende ou precisa de alguma ajuda para se banhar, para se vestir, se ele tem ou não incontinência, se ele precisa de ajuda para sair da cama, para ir à cadeira, se ele é capaz de se alimentar sozinho, tá? E por que é importante que a gente pergunte isso ao idoso, né? E pergunte de maneira periódica, pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Porque um idoso que perde uma e principalmente duas dessas habilidades tem alto risco de morte no prazo de um ano, tá? Então, o que nós estamos dizendo? Um idoso que até o início do mês era totalmente independente no seu autocuidado. Sofreu uma queda, teve uma pequena lesão, pode até ser que não tenha sido uma fratura, mas isso tem dificultado que ele tome banho sozinho, que ele saia da cama sozinho. Se nós não identificarmos essa dificuldade surgida depois da queda e não tratarmos isso, a tendência é que esse idoso vai se tornando cada vez mais imóvel e venha a falecer no prazo de um ano, tá? Então, a gente diz que essa escala é uma escala de alerta para os profissionais da área de atenção primária. Um idoso que perdeu capacidade funcional dentro dessas atribuições precisa de uma atenção especial em função do risco de morte mesmo, tá? Uma outra escala avalia as atividades instrumentais de vida diária. São as atividades que a gente costuma dizer assim, aquelas de maior contato social, né? Então, ele é capaz de pegar um ônibus, é capaz de ir a um mercado sozinho e trazer suas compras para casa, é capaz de produzir seu próprio alimento, consegue usar o telefone, né? Consegue controlar os seus recursos financeiros, ir a um banco, fazer um saque ou um pagamento, né? Toma remédios sem dificuldades, sem, né, grandes confusões, mantém as condições da sua moradia adequadas, sem a ajuda importante de outras pessoas. Essas atividades em si mostram a competência do idoso em se manter bem no dia a dia com atividades um pouco mais complexas, tá? Diferente das atividades básicas de vida diária, é até esperado que com o avançar dos anos, alguma dificuldade, por exemplo, possa aparecer. No caso, realizar serviços de casa. Dependendo da carga de serviço que isto gera, o idoso vai perdendo algumas habilidades e pode precisar de ajuda, tá? Então, a deficiência ou a perda da capacidade em algumas dessas atividades não significa risco de vida, mas significa que esse idoso precisa de alguém por perto. Alguém precisa ajudar ele a limpar a casa. Alguém precisa ir com ele ao banco para ajudá-lo nas famosas telas dos caixas eletrônicos, tá? Então, a gente precisa dialogar com essa família para que esse apoio ocorra. E aí,
Uma outra pergunta, que esse slide também é do professor Cabreira, eu nunca tiro ele das minhas aulas, porque eu acho muito interessante essa questão, é você simplesmente perguntar para o idoso assim, olha, tinha algo que o senhor fazia até o ano passado, que o senhor gostava de fazer, e o que o senhor deixou de fazer? Tá? Então, assim, eu adorava ir jogar bingo no boteco da esquina da minha casa. Parei de ir porque eu caí uma vez, eu acho que eu não enxergo mais os números, eu não escuto bem. Isso demonstra que essa pessoa está tendo a perda de algo que ela considerava muito importante. Então, é importante que a gente investigue, porque é possível voltar a essa atividade ou não, recuperar essa atividade ou não, e isso porque muitas vezes atividades que parecem simples também determinam a avaliação da qualidade de vida dessa pessoa, tá joia? E aí, caminhando então um pouco, para que a gente dê conta daquelas atividades todas, nós temos algumas funções cognitivas ou funções mentais que a gente, que a gente mantém, tá? Então, nossa capacidade de memória, nossa capacidade de executar as coisas, a capacidade de falar, tá? Tudo isso, né, a capacidade de identificar objetos e dizer isso é um microfone, isso é um lápis, tá? São funções que nós usamos no nosso dia a dia e que dependem da nossa estrutura do sistema nervoso central em boas condições de funcionamento, tá? Só para vocês terem uma ideia, vejam lá, olha, para que uma pessoa possa se banhar, vejam o quanto ela usa todas essas funções cognitivas. Ela precisa se lembrar que ela precisa se banhar, ela precisa lembrar as etapas de um banho, né? Ela precisa ser capaz de talvez falar com alguém, olha, cadê minha toalha? Onde está minha toalha? Então, assim, como ela se prepara em torno do meio para que ela possa fazer, ela precisa efetivamente ter capacidade física de realizar as atividades, por exemplo, pentear o cabelo é algo que parece fácil. A partir de uma determinada idade, isso pode ser mais difícil, tá? Ela precisa ter uma clara capacidade de visualização espacial para saber que distância está o tapete, que distância está aquele degrau do meu box ou da minha banheira, tá? E como que eu me movimento com segurança. Então vejam que até para as coisas simples do dia a dia, todas essas funções cognitivas nós precisamos usar. Tá? E aí, algumas dificuldades são perceptíveis e ocorrem quase como um processo esperado, digamos assim, do processo de envelhecimento, tá? Então, se você falar várias informações para um idoso ao mesmo tempo, talvez ele guarde só uma ou duas, ele não vai conseguir fixar todas. Totalmente diferente das pessoas mais jovens, que mexem no celular, escutam a aula, ainda olham no computador para ver a aula que o professor está dando. E conseguem dizer para a gente tudo que o professor disse e a mensagem que ele viu no celular, tudo ao mesmo tempo, né? Então, essas pequenas alterações consideradas até um certo ponto normais para o envelhecimento, também precisam ser acompanhadas, né? Por exemplo, a catarata é um processo que leva a alguma deficiência sensorial visual, mas que precisa ser controlada, precisa ser tratada para que as consequências não sejam mais deletérias para a qualidade de vida da pessoa, tá joia? Então, nós temos algumas escalas que nós podemos usar nos nossos serviços no dia a dia para avaliar essas funções da pessoa idosa, tá? Esta é uma das primeiras escalas que eu quero apresentar para vocês. É a escala de Blessed. É uma escala, vamos deixar bem claro, aí vai ficar gravada para a eternidade essa minha fala. Não é uma escala de diagnóstico de demência. É uma escala de rastreamento de alteração cognitiva, tá? Então, assim, se eu aplicar essa escala em alguns idosos e encontrar que alguns deles parecem estar tendo alteração cognitiva, isso não significa que eles têm demência com certeza, mas significa sim
que nós temos que acompanhá-los e temos que verificar se essa alteração cognitiva piora ou melhora ou como ela evolui, tá? Então, no material que está disponível para vocês no site e no Moodle, essa escala está numa versão em PDF. Vocês têm condições de imprimi-la e vê-la de maneira mais simples, mais fácil, tá? Mas o que acontece aqui? Então, quando a gente pergunta, por exemplo, para uma pessoa, né, em que ano nós estamos? E o idoso vira na hora e fala para você assim, 2010. Então, ele errou, tá? Então, eu vou marcar um erro que eu vou multiplicar por 4 e vai me dar um subtotal lá de 4, ok? E assim sucessivamente eu vou fazendo essas perguntas. Uma dica na aplicação da escala. A gente não aplica escala de cognição com a pessoa idosa na sala de espera, do lado da reunião de família, com todos os filhos em volta, tá? Porque o idoso vai se sentir exposto e porque você corre o sério risco, como eu já vi a minha própria mãe fazer quando meu pai era vivo, assim, ô Júnior, não é 2010, é 2014. Então, assim, essa escala nós aplicamos no consultório, você com a pessoa idosa somente, tá? E as perguntas são feitas uma única vez. Se ele errar, e depois ele até fala, não, desculpa, eu não entendi, é 2014, nós marcamos o erro inicial dele. Por quê? Porque este erro, na primeira vez que você faz a pergunta de maneira clara, em bom tom de voz para ele, demonstra uma certa perda da atenção. Ele não foi capaz de prestar atenção no que você estava falando e raciocinar rapidamente para a pergunta certa. Tá? Então, isso significa que nós vamos marcar sim que ele errou, mesmo que ele tenha corrigido a resposta depois. E daí nós vamos ficar alerta que esse idoso pode estar desenvolvendo já um déficit de atenção. Tá joia? Então, se nós realizarmos as perguntas e na somatória do score subtotal o idoso tiver mais do que 10 pontos, tá? Então a gente está diante de um idoso que precisamos aprofundar a avaliação cognitiva dele. Ele pode estar desenvolvendo uma alteração cognitiva, joia? Uma outra escala muito usada e que está na íntegra no material disponível para vocês é o Mini-Mental, tá? Uma escala mais, eu diria, refinada, mais sensível a algumas alterações do envelhecimento, tá? Então, com algumas questões dessa escala, a gente consegue avaliar se o idoso tem orientação temporal, se ele sabe se localizar no espaço onde ele está, se ele pegar um ônibus e tiver que dizer onde é a casa dele, ele vai conseguir fazer isso, tá? Se ele tem uma capacidade de memorização imediata do que acontece em torno dele, né? Então, isso nos ajuda a saber. Adianta eu falar rapidamente para esse idoso assim, ó, o senhor tem que tomar o AES depois do almoço todo dia, tá? E depois falar um monte de outras informações. Se esse idoso tiver a memória imediata dele já um pouco prejudicada, ele vai lembrar que ele tem que tomar o AES. E que horas e quantas vezes ao dia provavelmente ele não vai lembrar, tá? Então essa escala mensura várias funções cognitivas, tá? Ele é capaz de fazer movimentos, de pegar uma folha, de dobrar a folha e de colocar a folha no chão. Tá? Se ele não for capaz de obedecer a esse comando, ele pode ter uma alteração da praxia dele, que é a capacidade de realizar movimentos de maneira intencional. Tá joia? Então, essa escala a gente pode usar no serviço, deve usar especialmente naqueles idosos que apresentam alguma alteração mais, digamos assim, contínua e importante no seu processo de cognição. Tá? Uma dica que nós costumamos dar aos profissionais da área da saúde, e inclusive aos idosos, né? Se o idoso chegar no consultório e falar assim, doutor, eu acho que eu estou muito esquecido. Porque todo dia eu esqueço a chave da minha casa lá na casa da minha filha quando eu vou lá. Tá? Muito provavelmente esse idoso está tendo um déficit de memória, mas ele não tem um quadro de demência. Pelo menos não um quadro de demência já plenamente instalado. Por quê?
porque ele próprio percebe os déficits de memória que ele está tendo. Então, ele é capaz de dizer que ele está esquecendo a chave. Então, vamos acompanhar, vamos orientá-lo. Algumas coisas que ele pode fazer para não esquecer a chave, vamos acompanhá-lo. Mas se chegar no consultório assim, doutor, minha mãe está com problema. Toda vez ela esquece a chave do carro lá dentro do carro na garagem. E por mais que a gente pergunte para ela onde está a chave do carro, mãe, onde a senhora pôs a chave do carro? Ela não sabe e ela não reconhece que ela esquece. Então, nós estamos diante de uma situação que pode ser um déficit mais grave de memória, que pode ser um quadro de demência. Por quê? A própria pessoa idosa, não tem percepção do que ela está esquecendo para trás. O mundo em torno dela percebe que ela esquece de tomar banho, mas ela própria não percebe que ela não está tomando banho todo dia. Ok? Ficou claro, né? Eu espero que a gente possa, qualquer coisa nas perguntas, esclarecer melhor isso, tá bem? Então, aí a gente tem, vou mostrar rapidamente, uma série de outros testes que nós podemos fazer de maneira muito prática. Não precisa pedir tomografia, não precisa de neurologista, só precisa de um profissional de nível superior, de boa vontade, com algum tempo para fazer esses testes com os idosos que estão nos nossos serviços, tá? Então, por exemplo, mostrar esse cartão à pessoa idosa e pedir que ela fale o nome e tente memorizar essas imagens, tá? Ao ela falar o nome, nós já estamos testando a capacidade de gnosia dela, ou seja, de nomeação de objetos, tá? Aí eu faço outras falas com ela, pergunto outras coisas, tá? Eu deixo que ela olhe aquela imagem por 30 segundos. Faço, por exemplo, peço para ela assim, então tá, agora a senhora já guardou essas imagens, fala para mim então o nome de 10 animais, tá? O que acontece? O esperado é que, não vamos fazer em público agora, porque se eu não conseguir, pode ficar séria a situação, né? Mas o esperado é o quê? É que uma pessoa adulta e idosa consiga nominar, no mínimo, em torno de 15 animais em 1 minuto, sem grandes dificuldades, tá? E não vale falar assim, pato, pata, patinho. Não, isso é um animal só, tá joia? Para a gente saber como a gente conta, tem que ser pato, gato, cachorro, cavalo, ok? E aí, assim, o que acontece nessa situação? O idoso demente pode não conseguir atingir esse patamar em 1 minuto, tá? O idoso depressivo pode até lembrar 15 animais, mas geralmente ele leva mais do que 1 minuto, porque o seu processo mental está lentificado pelas alterações provocadas pela depressão, ok? E aí tem um outro teste muito bacana, que é a gente pedir para o idoso desenhar um relógio, tá? A maioria dos idosos, mesmo analfabetos, já tiveram alguma aproximação com um relógio. Então, você diz para ele, ó, desenha aqui nessa folha para mim um relógio marcando 10 horas e 10 minutos, por exemplo, como é o exemplo que eu coloquei aí no slide para vocês. Observem na figura ao lado, né, do lado esquerdo do slide, quanta alteração uma demência pode levar nesse relógio, tá? Numa fase inicial, ele pode fazer pequenos erros do tamanho do ponteiro, da localização do ponteiro. Conforme o quadro de demência piora, a tendência é que ele perca totalmente a capacidade de organização visoespacial. Então, às vezes a gente tem relógios que mal parecem um relógio, tá? E isso nós podemos fazer até no próprio prontuário. Desenha na folha do prontuário. 6 meses depois, 1 ano depois, pede para ele desenhar novamente o relógio e vai comparando a evolução dessa tarefa, tá? Esta é uma alteração característica de pacientes portadores de Alzheimer. E muitas vezes a gente tem situações onde o diagnóstico não foi ainda totalmente confirmado, mas a alteração do relógio já é bastante visível, tá? Mesmo assim, a gente tem que continuar acompanhando para a confirmação gradativa do diagnóstico, tá? E aí, eu volto lá com uma figura de novo, onde aparecem aquelas figuras que eu mostrei anteriormente para o idoso. E eu peço para ele marcar quais dessas figuras ele já viu no cartão anterior que eu marquei para ele, tá?
Então, assim, esse teste, por mais que eu procurasse, eu não encontrei na literatura exatamente um ponto de corte de normalidade. Mas o que os autores dizem, de um modo geral, que você deve comparar o desempenho do idoso com ele mesmo. Então, no ano de 2013, ele identificou as 10 figuras. No ano de 2014, ele já identificou somente 6 figuras. No ano seguinte, ele parece que identificou menos figuras. Tá? Então, você tem uma possível evolução comparativa dele próprio quanto ao desempenho de memória, de gnosia, que é nominar as figuras, e de identificação visoespacial, tá joia? Por que que é muito importante tudo isso? Né? Esse slide é um slide público, assim. Eu acho que todos os congressos que a gente vai de geriatria tem alguns expositores que mostram esse slide. Por quê? Porque este era um padrão de evolução da doença de Alzheimer, tá? E nós temos ali, na parte levemente esverdeada do gráfico, o momento em que a patologia ainda tem uma evolução leve. Tá? Depois, o quadro vai se agravando até chegar à morte lá no final do nosso quadro, ali prevista com em torno de 10 anos, hoje com a medicação, podendo chegar em torno de 15 até 20 anos de sobrevivência. Tá? Mas qual é o grande problema? Que nós dificilmente conseguimos diagnosticar os portadores de Alzheimer na fase leve, na fase verde. Nós conseguimos fazer o diagnóstico quando ele já está chegando lá na fase do gráfico de distúrbios comportamentais, que é a cor laranjada aí para vocês, tá? E aí o que acontece? A ação do medicamento nessa fase é muito menor do que a ação do medicamento se a gente diagnosticasse no início da doença. Tá joia? Então, por isso a importância da gente fazer aqueles testes para identificar o quanto antes, tá? E aí, aqui também essa é uma escala, perdão, vamos voltar. Muito importante, é uma escala de depressão geriátrica, tá? Por que é importante essa escala, gente? Porque hoje a gente tem muitos idosos mesmos, com quadro depressivo, tá? E que não tem o seu diagnóstico feito, né? Porque a gente acha normal pessoa idosa não querer sair de casa, a gente acha normal que as pessoas idosas reclamem de tudo e chorem por qualquer coisa. E muitas vezes a gente está diante de um paciente idoso depressivo e nós não estamos conseguindo fazer esse diagnóstico, né? Então, essa escala é simples. Vejam que elas são perguntas diretas. Por exemplo, você está satisfeito com a sua vida? O idoso tem que optar, sim ou não. Não vale dizer às vezes, ok? Ele tem que dizer assim, ó, a maior parte do tempo, eu estou ou não satisfeito com a minha vida, tá joia? E se ele disser não, aos pontos marcados aí para vocês com a cor amarela, levemente alaranjada, nós vamos somando um ponto para esse idoso, tá? Então, toda vez que a resposta dele coincidir com a resposta marcada aí em amarelo, significa um sintoma possível de depressão. Se ele somar 6 ou mais respostas em amarelo, isso significa que ele pode estar desenvolvendo um quadro depressivo, leve ou grave, tá? Alguns autores indicam que a partir de 7, ou melhor, de 8 a 11 pontos é um quadro de depressão grave. Mas eu prefiro dizer assim para nós que atuamos no dia a dia das unidades básicas de saúde. Aplica a escala. Se o idoso apresentar mais do que 6 sintomas positivos para a depressão, encaminhe esse idoso para um profissional da saúde mental ou para um clínico geral que possa avaliar a pertinência de entrar com antidepressivo. Porque se nós estivermos diante de um idoso depressivo e não intervirmos rapidamente, ele pode desenvolver várias complicações e que vão piorar a sua qualidade de vida. Tá joia? Ok? Essa vale reforçar também. É considerada uma escala de rastreamento. Ela não é suficiente para fechar o diagnóstico de depressão. Por isso que é importante que, aplicada a escala, encontrado um score igual ou maior que 6, que esse idoso seja acompanhado.
mas em algumas situações é importante você já fazer uma intervenção, até que o diagnóstico seja confirmado. Tá joia? Tá? E aí, acho que nós já estamos acabando. Eu só quero apontar para vocês um outro aspecto muito importante na questão do envelhecimento, que é o aspecto nutricional. Por quê? Porque até uma certa idade, nós ficamos todo mundo muito preocupado com o sobrepeso, né? Nós não podemos ser obesos por causa de todos os danos que provoca no nosso sistema cardiovascular. Mas a partir dos 60 anos, nós temos que ter dupla preocupação com a questão da obesidade, que traz vários efeitos deletérios à saúde, mas também com o risco de desnutrição, tá? E uma coisa que é muito importante a gente estar alerta com a pessoa idosa é que os valores de IMC padronizados para avaliação de sobrepeso e desnutrição são diferentes do adulto. Tá? Então, assim, converse isso com o nutricionista da sua área de atuação, porque muitas vezes a gente aplica valores e critérios de pessoa adulta jovem numa pessoa idosa. E isso pode nos fazer intervir erradamente. Tá? Você pode estar diante de um idoso com risco de desnutrição e você está achando que ele está eutrófico, que ele está bem nutricionalmente. Tá joia? Além disso, um outro parâmetro muito importante é a medida da panturrilha e, perdão, ali embaixo ficou errado, não é circunferência da panturrilha no terceiro item, mas circunferência braquial, tá? Da região aqui de circunferência do braço. Tá? Por que é importante medir isso? Eu costumo brincar com as alunas do curso de enfermagem. Gente, não pesa para medir isso, não é nenhum equipamento pesado, é uma fita métrica. Né? É aquela coisa que as avós usam para costurar, a gente usa para medir circunferência. Tá? E a importância dessas medidas é por causa do risco de perda de massa magra, tá? Que é o que nós chamamos, no processo de envelhecimento, da sarcopenia, né? Que é um processo gradativo e que, por N causas nutricionais, de mobilidade, o idoso perde massa magra e perde a sua capacidade de usar o sistema ósseo muscular para se manter em boa postura e com mobilidade adequada, tá? Então, um dos parâmetros para a gente saber se o idoso está mesmo perdendo massa magra ou não é exatamente essas medidas que eu falei ali. Um idoso com uma panturrilha menor que 31 centímetros ou uma circunferência de braço menor que 22 centímetros, nós precisamos intervir urgente. Ele tem alto risco de ter quedas, de se tornar um idoso imobilizado e de morrer mais rápido do que deveria. Ok? Então, esse gráfico, ok, vou traduzi-lo, tá? É um estudo feito pelo professor Cabreira, tá? Que provou que o risco de morte é maior para os idosos desnutridos do que para os idosos com um leve sobrepeso, tá? Então, a gente costuma dizer assim, olha, que o envelhecimento tem coisas boas e tem coisas ruins. Uma das coisas boas é isso. Até a idade adulta, nós não podemos engordar muito. Depois que envelhecemos, é bom a gente ter uma reserva de gordura para que a gente não caia num quadro de desnutrição inesperadamente, tá joia? Senão, nós temos maior risco de vida, né? Perdão, esse tema ficou repetido. Vamos lá agora. Capacidade de comunicação, tá? Tem o teste do sussurro, o teste de capacidade da própria pessoa falar e o teste de visão, tá? Então, o teste do sussurro é você chegar a uma distância aproximada de 33 centímetros do idoso e falar algo bem baixinho, por exemplo, assim. Qual é o nome do senhor? Se ele não conseguir te ouvir sem te ver, provavelmente ele tem um leve déficit auditivo daquele lado, tá? Então, você deve verificar o que nós temos naquele pavilhão auditivo que pode estar provocando essa alteração, tá? Pedir para ele falar algumas palavras e perceber a facilidade ou dificuldade disso, né? E o teste de Snell é um cartão que nós temos no
Cadernos de Saúde Pública número 19 do Ministério. A gente pode disponibilizar esse material para vocês também através do site, em que você testa a capacidade do idoso ler algumas letras em diferentes tamanhos, tá joia? Então, são coisas simples, gente, que não precisa mais do que uma pequena gaveta bem equipada, com alguns papéis, alguns cartões, alguns testes, com uma fita métrica, tá? E que a gente pode fazer tanto numa visita domiciliar, quanto a gente pode fazer dentro do consultório, num serviço de saúde, tá joia? E aí, então, né, eu vou terminando por aqui dizendo para vocês, já perceberam que nós não falamos de tudo, né? Nós ainda teríamos aí o equilíbrio, os testes de equilíbrio, algumas escalas de avaliação de risco ambiental, algumas outras questões de avaliação da capacidade funcional da família, tá? Mas isso até em função do tempo nós vamos deixar para desenvolver num outro momento com vocês, tá joia? Então, eu queria dizer que é imprescindível que a gente esteja próximo do idoso com muita eficiência e competência técnica. Olhar para o idoso só como um portador de diabetes ou hipertensão é a pior coisa que nós podemos fazer para ele, tá? Porque a hipertensão pode estar hiper bem, a diabetes pode até estar um pouco controlada, mas se você não detectar que essa diabetes ou essa hipertensão está provocando um déficit visual, está levando a uma perda de força muscular e isso levá-la a uma queda, nós podemos ter um idoso que não vai alcançar a expectativa de vida esperada, tá? É evidente, né? Quanto mais vivemos, é isso que esse gráfico mostra, menos tempo de vida temos pela frente, tá? Se você está em torno dos 25 anos, você tem muito tempo para viver ainda. Se você está próximo dos 95, você tem menos, é claro, tá? Mas o importante é que a gente mantenha a qualidade de vida em todas essas fases da vida. Tá joia? Ok? Eu vou terminando aqui a minha aula de hoje. E aí, fico aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, a gente está à disposição. Temos ainda aí alguns minutos mais conectados com vocês. Tá bem? Obrigado. Tudo bem? Vocês têm duas formas para fazer as perguntas para nós, vocês que digam aí o que, como preferem, ou por escrito, tá? Que a gente consegue visualizar aqui da tela, tá? Através do bate-papo, também disponível aí para vocês na conexão, ou até mesmo se quiserem, se tiverem um microfone no computador de vocês ligado, podem fazer a pergunta oralmente. Nós esperamos conseguir escutá-los daqui, tá joia? Isso. O nosso técnico aqui está pedindo se alguém quiser fazer uma pergunta oral, né? Que escreva para nós, para que ele possa abrir o canal de conexão, para que a gente possa ouvir vocês, tá bem? Joia? Enquanto vocês pensam, eu queria dizer assim, não se assustem com a avaliação geriátrica ampla, tá? Eu disponibilizei, como eu disse, um arquivo no qual vocês vão ter essas escalas no formato praticamente do Word, em PDF, tá? E o importante é que a gente comece a usá-las gradativamente. E aí nós vamos descobrir que é possível fazê-lo e que elas podem sim ajudar a gente no dia a dia. Eu estou vendo que tem uma pergunta ali, qual é a circunferência da panturrilha? É isso, que a Fernanda e a Glauciane, é isso, né? É 31, tá? O mínimo é assim, o idoso não deve ter uma circunferência de panturrilha menor do que 31 centímetros, tá? É claro que às vezes, muito raramente, isso sofre um pouco o efeito da composição corporal do idoso, mas mesmo naqueles idosos mais, digamos, que o pessoal fala, ela tem o osso fino, como o pessoal costuma usar. A medida de panturrilha não deve ser menor do que 31. Tá joia? Ok? Mais alguma dúvida? Outra coisa que a gente costuma dizer é a questão do peso do idoso e da medida do idoso, tá?
A gente põe o índice de massa corpórea porque ele é uma medida internacional e reconhecida para avaliação da nutrição, mas às vezes a gente tem a dificuldade de fazer essas mensurações, principalmente no domicílio, tá? Então, a gente precisa, eu costumo dar uma dica, assim, quando a gente vai fazer visita domiciliar, pergunte para o cuidador ou para o próprio idoso. Tem alguma roupa que o senhor usava antes que o senhor acha que agora está ficando larga para o senhor, né? Observe, eu costumo dizer, olha o cinto das roupas dos idosos. Tem cintos que quase seguram, né, algumas partes do vestuário, tá? Isso pode ser um sinalizador de perda de peso rápida. Então, se você não tem como medir o índice de massa corpórea, porque você não tem uma balança, não tem como pôr o idoso em pé para medir exatamente isso, você pode observar pequenos sinais deste tipo que te ajudam a identificar uma possível quadro de desnutrição. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, que tem uma colega colocando uma pergunta lá, eu vou ler para todo mundo, para que, né, vocês também possam acompanhar minha resposta, né? Gostaria de saber qual a escala seria a mais adequada para ser aplicada a um idoso que não se interessa em sair de casa ou fazer atividades no seu dia a dia. É a de depressão? Uma delas é a de depressão, com certeza, tá? Porque você pode estar diante de um quadro de depressão que está levando esse idoso a uma busca de uma atitude de isolamento, tá? Mas a gente também não pode esquecer que às vezes o idoso está deixando de sair de casa, não é porque ele está depressivo, mas porque ele está com receio de cair, porque ele percebe que ele não está enxergando muito bem as coisas. Então, eu também aplicaria nessa situação um teste de visão, tá? E perguntaria para o idoso, o senhor acha que o senhor está enxergando bem? Porque tem idosos que, para não dar trabalho, para não ter que gastar com óculos, ele começa a ter perda visual auditiva, não tem mais segurança de sair de casa com medo de acidentes e não sai, ninguém detecta essa deficiência auditiva, tá? Além disso, a gente poderia também, neste caso, avaliar, e nós vamos falar isso em outro momento, aplicar algumas escalas de mobilidade. Se esse idoso tem capacidade de andar alguns metros e voltar, porque são 3 fatores que interferem muito nessa questão do quanto o idoso sai da sua área de proteção, que é a sua própria casa. Ou ele não tem ânimo, e aí pode ser um quadro depressivo, ou ele tem dificuldades visuais e de mobilidade. Tá joia? Ok? Tudo bem, gente? Eu queria desafiar vocês, tá? Aos que nos assistiram hoje, que entrem no site ou na plataforma Moodle, dependendo de quem está aí conectado com a gente, tem essas 2 alternativas de acesso. Olhem as escalas que nós colocamos lá e tentem usá-las dentro do seu serviço, tá? Coloquem daí, através do nosso e-mail do GCEM, que é gcem@uel.br, tá? As dúvidas e dificuldades quanto a isso, e nós podemos fazer um bate-papo e um diálogo para ajudá-los a aplicar essas escalas no dia a dia de vocês. Tá joia? Ok? Gente, então, acho que nós temos que terminar, né, Camila? Porque o nosso técnico já está lá mostrando que o satélite vai nos fechar, vai sair do ar. Nós temos um tempo aí de conexão que normalmente dura em torno de 1 hora, tá joia? Então, eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas que nos conectaram, tá? A Camila, que está aqui do nosso lado, é uma ex-aluna nossa do GCEM, hoje ela é colaboradora como já uma profissional formada na área de educação física, tá? E a gente quer lembrar vocês que nós teremos outras teleconferências em maio, também na segunda semana de maio, na segunda sexta-feira de maio, tá? Sempre nesse mesmo horário e nessa mesma forma de conexão, ok? Tá joia? Boa tarde, então, a todos vocês. Para o pessoal que está vinculado ao nosso curso de capacitação junto à regional, nós temos encontro ainda neste mês de abril, tá joia? Acompanhe o cronograma e as atividades que temos colocados lá na plataforma Moodle para vocês.
Boa tarde, então, obrigada.